Quero falar um pouquinho mais sobre dinheiro público e sobre reserva de dinheiro público para pagamento de emenda parlamentar. O governo já reservou mais de 37 bilhões e meio de reais para emendas parlamentares. Mas esse valor não é efetivamente o que vai ser executado. E quem vai explicar essa história para a gente é o André Anelli agora. Por quê, André? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Boa tarde para você, boa tarde aos comentaristas e a quem está acompanhando o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Esses valores possivelmente não vão ser executados porque eles foram previstos no projeto de lei orçamentária anual que foi enviado ontem pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. Mudanças podem ocorrer no Legislativo, que esperava ainda mais recursos. A destinação de emendas prevista pelo governo para o ano que vem representa alta de 3,2% em relação ao que foi autorizado para este ano, ou seja, esses 37 bilhões 650 milhões de reais que você citou, Evandro, são uma alta de pouco mais de 3% em relação ao que está previsto para pagamento esse ano. Até o momento foram pagos cerca de 17 bilhões e 400 milhões de reais, ou seja, metade do que está previsto. Só entre os dias 29 e 30 de agosto foram pagos 3 bilhões e 200 milhões de reais. Depois da aprovação do arcabouço fiscal no Congresso, o governo já tinha acelerado o pagamento de emendas. Só entre os dias 27 e 29 de agosto, o Executivo liberou o pagamento de 900 milhões de reais em emendas já empenhadas, ou seja, já reservadas pelos parlamentares. As informações são do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o CIOP, também da plataforma Siga Brasil e do Portal da Transparência. Essa liberação de emendas tem sido associada à garantia de votações importantes do governo no parlamento, a exemplo do próprio arcabouço fiscal que a gente citou. Para melhorar a relação com o Legislativo e depender menos da liberação de verbas, o Planalto prepara a chamada mini-reforma ministerial, que prevê a entrada do Progressistas, o PP, e do Republicanos no governo. Mas essa dança das cadeiras na esplanada não tem previsão de sair do papel, como a gente já trouxe aqui em diversas outras oportunidades. Essa mini-reforma já foi adiada algumas vezes, viu, Evandro? Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você em Brasília. Quero chamar o Zé Maria Trindade para conversar conosco sobre a liberação de emendas parlamentares. Zé, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no 3 em 1. A gente está falando de reserva por enquanto, né? Primeiro a reserva e depois a liberação. Mas quando a gente fala de uma reserva, um planejamento que coloca um valor acima daquilo que é permitido, como é que vai ficar essa conta depois? Alguém vai dever para alguém e alguém deixaria de aprovar algo justamente por conta dessa dívida? Explica esse rolo aí pra gente. Pois é, quando se trata de dinheiro, as atenções são totais, né? Poucos prestam atenção nessa peça chamada Orçamento Geral da União e a liberação de recursos, né? Esta é a grande chave do governo para pedir ao Congresso Nacional apoio para votações importantes. Agora, tudo tem que estar no orçamento. A peça que chegou ontem ao Congresso Nacional dá uma dica importante de que o governo quer continuar nesta troca de recursos com o Congresso Nacional. O Congresso está poderoso. No ano passado foram 38 bilhões, 38 bilhões e 800 milhões de reais, quase 40 bilhões de reais. Agora 37 bilhões, caiu um pouco. Mas veja bem, nem o governo federal, o executivo, executa tanto dinheiro assim de forma discricionária. O Orçamento Geral da União, ele é enquadrado, 4 trilhões de reais, mas tem que tirar 2 trilhões de reais para o serviço da dívida, para a Previdência, para salário, ou seja, despesas fixas, e sobra muito pouco para o presidente, ministros e secretários aplicarem. O Congresso Nacional veio aos poucos crescendo e tem já quase 40 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. É uma parte importante do orçamento. Metade do orçamento discricionário, que é aquela parte em que se pode movimentar. Esta liberação indica que o governo continua negociando com o Congresso Nacional este poder, o poder do dinheiro. Não é à toa que no Congresso Nacional 9 entre cada 10 deputados brigam, e brigam muito nos partidos,
para fazer parte da tal Comissão Mista de Orçamento. É lá, nesta comissão, que está o mapa da mina e o dinheiro vivo. Imagine você, foi a primeira vez eu citei e acabou pegando esse nome de emenda PIX. As emendas PIX continuam. É o seguinte, o deputado apresenta emenda que vai direto para o prefeito, sem nenhum projeto, sem nada aprovado, e ele gasta como quiser, para se ter uma ideia. Então, aqui é o seguinte, apareceu o dinheiro, os deputados estão em cima e querem. O mandato aqui é parte de um negócio parlamentar, viu? Muito obrigado, viu, Zé Maria? Até já, bom trabalho para você aí em Brasília.